Quando o Manuel falou aí, é interessante, sim, tudo que você está falando, e tocando muito nessa tecla aí sobre essa revelação. Eu confesso, Ronaldo, me alegra muito o coração e ouvir isso da forma como você está explanando. Óbvio, com algumas ressalvas, e eu vou explicar quais são e por quê. Mas o que você está falando isso é glorioso. Eram coisas que a gente ou já ouvi falar já há muitos anos, apesar de, como o Manuel falou, e foi muito feliz, que nós, desde o início, fomos conduzidos à igreja e fomos ensinados por ela como Jesus, nosso Salvador. E cantávamos e orávamos e nos reunia com ela, com essa base doutrinária. Hoje a nossa visão é outra, de alguns tempos. E o maravilhoso foi encontrar os irmãos, como Paulo, lá de Garanhuns, e os demais, alguns outros irmãos, que veio com essa visão também de Cristo Jesus, não tão aprofundada e tão mais clara, mais detalhada como estamos vendo hoje, mas já vimos coisas lá atrás. E hoje estamos alinhando. E como você falou, é muito interessante que aquilo que já nos foi revelado, nós possamos praticá-lo e não ficar ainda preso a alguma coisa do passado, para que nós possamos avançar, para que coisas novas possam ser nos dadas. Por exemplo, nós não nos preocupamos mais com ter 4 paredes e colocar um nome nessa parede e dizer que ali é o lugar de adorar. A gente não vê mais isso, porque já houve um avanço. Sabemos que nós somos templos do Espírito Santo e em nós está toda a adoração. O que eu queria só acrescentar, Ronaldo, algo mais para a nossa meditação, porque tudo que você está falando hoje, por mais que não esteja tão detalhado, vou usar um termo aqui bem nordestino, tão debulhado na nossa mente, mas isso está ficando na mente. E a gente vai, como meu pai costumava dizer, como o gado faz. O gado se alimenta, acumula muita comida e à noite, quando ele se deita para descansar, ele vai ruminar o que ele comeu, para aproveitar bem todas as vitaminas, os minerais, tudo que o alimento pode favorecer. E é isso que vamos precisar fazer, meditar em tudo que está sendo dito. E é um detalhe que me chama a atenção do que você falou, mas que é muito bacana, o que às vezes também me incomoda, sim. Eu vou falar, me incomoda, mas com muito amor, sabe, Ronaldo? Com muito amor. Essa permissão, quando você faz, e é natural, e eu acho isso não vejo nada demais. Do que eu estou falando, se a gente está entendendo, está compreendendo. E eu repito, nós estamos lhe compreendendo e você tem toda a liberdade de falar conosco, no nosso meio, e explanar bem a sua revelação, não tem problema nenhum, está ótimo. A gente vai só acrescentando, né? Então, tem um detalhe em que Paulo traz para nós lá em sua carta aos primeiros Coríntios, creio que no capítulo 15, já no final, que ele vem falando sobre a ressurreição, trazendo bem claro sobre a questão de acreditar na ressurreição. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque Jesus Cristo, a gente está observando hoje em suas palavras morte e ressurreição. Amém? Amém. Você falou dele da morte para os judeus e na ressurreição ele foi feito Cristo e Senhor nosso aos que cremos, aos que estamos vendo Senhor e Cristo, o nosso sumo sacerdote. Nós entendemos que ele voltou ao Pai e nos enviou o Espírito Consolador, que é quem está conosco hoje, e ele deixa mais claro que nós não veremos mais aquele homem, mesmo com o corpo ressurreto. Foi ele quem foi assunto aos céus, não os veremos mais. Por quê? Porque já está claro na nossa mente essa realidade de sua morte e ressurreição, e agora os propósitos pelas quais isso já está amadurecendo na nossa mente, está nos sendo revelado. Amém. E mais adiante, no final desse capítulo, em Coríntios, Paulo nos chama a atenção uma coisa bem interessante, que ele diz assim, a partir do versículo 49,
E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, com a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é imortal, que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, e esse texto não conhece. Então, o que eu quis colocar aqui, Ronaldo, para acrescentar na nossa meditação de tudo que foi nos trazido hoje, gloriosamente, estou muito feliz, repito, é que, segundo o apóstolo Paulo, com essa sua explicação aos coríntios, ele mostra para nós que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Primeiros que morreram vão ressuscitar, depois nós seremos transformados. Nós estamos crendo piamente que estamos inseridos como os que não vamos passar pela morte. E seremos transformados. E essa transformação está acontecendo em nós. Mas cabe lembrar, segundo o apóstolo Paulo, que os mortos vão ressuscitar incorruptíveis e imortais. E nós nos igualaremos. Então, primeiro vai vir a ressurreição. Assim como aconteceu com Yahushua. Primeiro veio a morte, mas veio a ressurreição. E aí, na ressurreição, ele o fez Senhor e Cristo nosso. Ronaldo, perceba a nossa interação e a unidade de um só, porque a barreira de separação ela foi quebrada, juntando, fazendo dos judeus com os gentios um só. Então, é uma linha bem tênue aí, nessa unidade. Eu estou entendendo tudo que você falou, perfeito, está no caminho, é esse o caminho. Só estou querendo agora, no final, acrescentar esse detalhe. Quando você se refere assim, porque nós primeiros vamos entrar. Eu acho que nós estamos entendendo, mas nós vamos entrar juntos. Nem entrar primeiro, nem depois dos judeus, mas vamos entrar juntos, como um só. Essa separação ela é quebrada exatamente nessa maturidade, nesta revelação praticada, vivida, como nós estamos buscando fazer isso hoje. E nós vamos elevar um ponto em que estaremos preparados na ressurreição. O que eu estou mostrando aí, Ronaldo, sobre essa interação. É um só agora. A barreira de separação. Essa questão de entrarmos primeiro. Nós estamos entendendo, mas entrar mesmo no reino da luz, de entrarmos mesmo. Vamos entrar juntos. Nós, juntos com os judeus, formando um